Olá pessoal, aqui é a professora Júlia Dourado. Hoje a gente vai falar na nossa aula sobre as 3 ondas, segundo o Stephen Hayes, no artigo dele de 2004. A gente vai falar sobre essas grandes ondas das terapias comportamentais, tudo bem? Então, para situar esse debate, o Stephen Hayes ele é reconhecido como um dos principais fundadores da ACT, Lógico que com outros colaboradores também, Mas ele é um dos autores também de um livro que a gente vai falar mais nas próximas aulas sobre RFT, Com uma proposta pós-skinneriana. Isso também já diz bastante pra gente, tá bom? Então, é Stephen Hayes que vem com essa proposta, das 3 grandes ondas das terapias comportamentais, E nesse artigo, o que ele busca descrever não é que essas ondas descrevam rupturas rígidas, entre uma abordagem e outra, Mas a ideia é que teve mudanças de ênfase ao longo dessa história da tradição comportamental, tudo bem? Bom, então a gente vai começar pela primeira grande onda, tá bom? A primeira grande onda, ela tá associada ao behaviorismo, Vocês devem se lembrar do behaviorismo, da graduação, que é uma tradição comprometida com a teoria da aprendizagem, definida operacionalmente, com paradigmas experimentais muito bem estabelecidos. Ela tem um foco na modificação do comportamento observável, e nas contingências ambientais. Esse foco direto na mudança acabou produzindo um certo estreitamento também da visão clínica, afastando questões mais humanas, que são fundamentais, mas que são conceitualmente mais vagas, Então, isso acabou se perdendo, apesar de serem questões humanas muito ricas também, Então, essa abordagem do behaviorismo, ela foi importante para a ciência, mas, ao mesmo tempo, também apresentava suas limitações. Já na segunda grande onda, que está associada ao cognitivismo, a gente tem um movimento de ampliação desse modelo, Então, a gente tem incorporação de processos cognitivos, A gente passa a lidar com pensamentos, passa a lidar com crenças, como alvos centrais da intervenção clínica, tudo bem? Então, com isso, tem um deslocamento de um foco que antes era exclusivamente comportamental para estratégias mais voltadas à modificação do conteúdo mental. Mas já no behaviorismo radical do Skinner, a gente já tem uma ruptura importante, com esse padrão um pouco mais positivista, porque tem uma redefinição da objetividade científica, não pela observabilidade pública dos eventos, mas pelas contingências que controlam a observação. Então, isso abriu uma possibilidade para uma análise científica de pensamentos, de sentimentos, de eventos privados, Mas o próprio Hayes fala, nesse artigo, que embora a porta tenha sido aberta pelo Skinner, poucos behavioristas atravessaram essa porta. Então, isso ajuda a explicar por que a linguagem e a cognição permaneceram ali como pontos que não foram plenamente desenvolvidos, até ali a terceira onda, onde o pensamento construtivista, o pensamento pós-moderno, começa a gerar as terapias contextuais, E por que eu digo isso? Porque a terceira onda, conforme a visão do Hayes, a gente está aqui falando, ela não vai aparecer como uma negação das abordagens anteriores, Ela aparece, na verdade, como uma resposta a restrições científicas que vieram do behaviorismo e das limitações, do esforço contínuo de controlar ou eliminar eventos privados dos cognitivistas. Então, é nesse ponto que o Hayes afirma que essa terceira onda ela não representa um afastamento da análise do comportamento. Na verdade, é um retorno radical à análise do comportamento, mas agora aplicada também a eventos privados complexos. Então, a gente tem uma retomada desses princípios behavioristas sob uma nova ótica, É lógico que da primeira onda para a segunda onda já houve um pouco essa incorporação, Depois houve um movimento de conciliação com a nomenclatura cognitivo-comportamental, Teve uma conciliação entre essas primeiras 2 ondas, mas na terceira onda há um resgate de que a gente pode aplicar esses princípios behavioristas a pensamentos, a eventos privados também. Então, esse retorno radical ao behaviorismo, implica em a gente retornar a princípios centrais daquele movimento. Então, o foco, por exemplo, na função do comportamento, no contexto, nas contingências,
E aplicar isso, por exemplo, à linguagem, aplicar isso à cognição, à experiência subjetiva, tá bom? Então, os pensamentos e emoções, eles passam a ser compreendidos também como comportamento, e não como causas internas a serem corrigidas, como era visto mais numa postura cognitivista. A partir dessa perspectiva, a mudança clínica ela não vai se concentrar no conteúdo dos eventos privados, mas na relação que o indivíduo estabelece com esses eventos privados e nas funções que eles têm na vida do indivíduo. Então, esse enquadramento permite que a gente retome conceitos fundamentais da análise do comportamento que vão sustentar a ACT, e a gente vai retomar eles aqui juntos um pouquinho. Então, para a gente se situar rapidamente, vocês devem lembrar que no início o behaviorismo ele foi fortemente influenciado pelo condicionamento respondente ali do Pavlov, né? Que foi incorporado ali pelo Watson com o foco nas relações estímulo-resposta e numa observação bem objetiva do comportamento, né? Aí, com o Skinner, o foco se desloca ali para o condicionamento operante, né? Um comportamento definido pelas consequências. E o behaviorismo radical passa a descrever punição e reforçamento, tanto positivos quanto negativos. Dentro do reforçamento negativo, a gente tem que dar um destaque especial para os comportamentos de fuga e de esquiva, que são mantidos pela redução, né, ou pela evitação total de estímulos aversivos. Lembrando que, como o reforçamento, eles aumentam a frequência do comportamento, tudo bem? Então, aí, com a perspectiva do Skinner, a gente amplia a análise, quando a gente descreve que o comportamento verbal, ele é também um comportamento mantido por contingências sociais. Então, a gente reconhece que esses eventos privados, eles podem ser analisados cientificamente. Então, retomando alguns conceitos fundamentais aí da análise do comportamento, né? Ela sempre esteve preocupada muito menos com a forma das respostas, muito mais com a sua função. Tudo bem? Então, a gente compreende o comportamento como produto de contingências historicamente estabelecidas, mantidas por processos de seleção por consequências. Então, nesse modelo, as respostas elas são fortalecidas, né, ou enfraquecidas, não por seu conteúdo, mas pelo seu tipo, pela sua magnitude, pelo tempo de apresentação do reforçamento. Então, a imediaticidade ali é um dos fatores também importantes na seleção do comportamento, né? Quanto que o emparelhamento entre o estímulo e o reforço, ele tá próximo. Então, nesse modelo, né, a frequência da ocorrência do comportamento, ela vai estar condicionada não ao seu conteúdo, né? O conteúdo ele não é tão importante quanto o reforçamento. E em reforçamentos que são mais imediatos, a gente tem um aumento da frequência daquele comportamento, né? Então, o que isso quer dizer? O emparelhamento, ele é fortalecido, né? Isso é importante porque na ACT a gente também pensa sobre essa questão do estímulo a longo prazo, né? E a diferença de reforçamento do estímulo a longo prazo e de curto prazo, né? E dentro dessa visão, a gente tem também a fuga e a esquiva, que podem ser compreendidos como comportamentos ali que vão ser mantidos predominantemente pelo reforçamento negativo, na medida em que eles produzem um alívio imediato dos estímulos aversivos, né? Então, esse alívio imediato, como a gente falou, essa ligação com um tempo curto, o reforçamento é mais forte, né? E esses estímulos aversivos podem ser eventos privados. E muitas vezes, quando esse alívio pode ser também uma forma de reforçamento intermitente, ele pode aumentar a resistência à extinção, né? E a gente também pode ver uma generalização da esquiva para múltiplos contextos, né? Levando à formação de classes amplas de comportamento organizadas pela evitação. Com o tempo, né, o controle exercido por essas contingências tende a suplementar a influência das consequências mais distais, né? Como a gente falou, por exemplo, valores, né? Perspectivas de vida, de futuro, que seriam reforçadores, mas são mais distantes, né? Do que o alívio imediato. Esse predomínio do alívio imediato como um critério funcional tem efeitos colaterais muito importantes. Então, ele pode causar um empobrecimento do repertório comportamental, redução da variabilidade, já que os comportamentos de aproximação, de exploração, de contato com reforçadores positivos, eles vão deixando de ser selecionados.
A longo prazo, isso diminui a sensibilidade do organismo também a contingências mais complexas e mais atrasadas, associadas à construção também de uma vida mais ampla, mais realizada. Então, a literatura behaviorista clássica já descrevia esses fenômenos como uma consequência direta do controle aversivo prolongado. Então, a ACT ela vai sistematizar essas visões ali que já vieram do behaviorismo a partir de uma perspectiva contextual, né? Então, a gente desloca o foco da eliminação do desconforto para uma mudança da função dos eventos privados e da relação do indivíduo com esses eventos privados. Então, os conceitos como valores podem ser compreendidos nesse contexto como organizadores de comportamentos que são orientados por consequências a longo prazo. Então, eles funcionam como classes de reforçadores generalizados, capazes de competir com o controle exercido pelo reforçamento negativo mais imediato. Então, ao favorecer a variabilidade comportamental e a sensibilidade ao contexto presente, a ACT ela tenta restaurar esses processos de seleção que foram estreitados, né, por uma esquiva crônica na vida do indivíduo. Por isso que aí a gente percebe o quanto que a ACT não representa uma ruptura com essa análise do comportamento, né, principalmente segundo a visão do Reis, mas uma extensão dos princípios fundamentais de contingência, de reforçamento, generalização, variabilidade, seleção, aí para contextos marcados por linguagem, autorreferência, eventos privados complexos. Então, o avanço ele não está na substituição das leis da análise do comportamento, mas na ampliação do seu campo de aplicação. Bom, eu espero que tenha sido elucidativa a nossa aula de hoje, que tenha dado para a gente revisar alguns conceitos importantes do behaviorismo para a ACT e também voltar um pouquinho a entender essas ondas, né? As 3 grandes gerações, né, de terapias comportamentais. E qualquer dúvida, acesse o nosso texto base, né, o artigo do Reis de 2004, que se aprofunda um pouco mais nessas questões.